Tá aí, seguimos analisando aqui o resultado das eleições. Agora a gente fala mais sobre este assunto com o professor Luiz Bueno, filósofo e doutor em Ciências da Religião da FAP, a Fundação Armando Álvares Penteado. Ele que já está aqui conosco. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Agromanhã. Bom dia. Bom dia, um prazer estar falando com vocês aqui, com toda a sua audiência. Nós que agradecemos e num momento importantíssimo, né, em que são firmadas as alianças. Tivemos ontem à tarde aí, alianças importantes dos dois lados, de Lula e Bolsonaro. Como que o senhor está analisando todo esse cenário daqui para frente, professor? Bem, esse realmente é o momento de definição, né? Onde hoje, especialmente, devemos ter mais alguns anúncios de apoios, né, para os candidatos, especialmente a candidatura do ex-presidente Lula, que está tentando agora conseguir a declaração de voto, por exemplo, né, de Simone Tebet, e ainda outros acordos regionais que eles estão fazendo. Então, esse é um momento fundamental onde o arco de alianças de cada um dos candidatos se consolida, não é? Então, a partir daí, eles vão poder saber, vão poder anunciar ao eleitorado com quem eles poderão contar num eventual governo. Isso já ficou bem mais claro para o presidente Bolsonaro, que conseguiu já a declaração de voto de 3 governadores, ou pelo menos 2 governadores e um ex-atual governador, mas não reeleito, que é Rodrigo Garcia, mas isso é um momento bastante importante para ele, porque é a declaração de voto daqueles que foram, não, que têm um certo eleitorado com eles, né? Então esse é o momento que eles estão agora construindo essas alianças e declaração de voto. E na sequência, o que já começa a acontecer também é a estratégia de campanha para que cada um atue naqueles segmentos onde onde teve menor desempenho. Então, por exemplo, o presidente Bolsonaro já está montando uma estratégia para agir na região Nordeste, para ter alguns anúncios que possam ser feitos para o eleitorado feminino de baixa renda, né, e ao mesmo tempo já o presidente Lula tenta fazer aqui vai tentar fazer uma campanha nessas regiões do Sudeste onde ele teve uma menor votação, a partir dos apoios, a partir da declaração de votos e também, né, das campanhas dele de rua. E no Nordeste ele tem que fazer uma certa declaração também para que ele possa manter aquele eleitorado onde ele realmente teve um desempenho que o garantiu, né, no segundo turno. Então ele precisa garantir a manutenção daquele eleitorado todo. E aí entra também, inclusive, a estratégia de contato com o eleitorado de declaração religiosa, né? Então esse vai ser outro aspecto que vocês já viram, né? Já começou a guerra pelo eleitorado religioso em todo o Brasil, mas nessas regiões temos certeza que isso vai ser intensificado. Agora, Luiz, o que chama a atenção em relação a esse apoio é que apoio significa transferência de voto. A gente sabe que existe um perfil muito tradicional do brasileiro de votar em uma pessoa e não numa legenda, não num partido. Mas este apoio que esses candidatos buscam agora significa transferência de votos desses outros? Não, nunca isso significa uma transferência automática. Isso realmente a gente já identificou, é do comportamento do eleitor, né, ele decidir, assim, independentemente, às vezes até do primeiro voto, né? Mas como nós sabemos também que o comportamento do eleitor é movido por apelos não racionais, então assim, se ele tem empatia com um candidato, se ele tem empatia com certa linguagem, né, com certos comportamentos, isso tende a atrair o eleitor para essa candidatura, né, ou essa chapa. Então, esses anúncios de apoio têm, claro, né, assim, a perspectiva de repente de trazer junto aqueles candidatos que agora vão decidir, né, ou vão revisar o seu voto, que é disso que se trata agora, né, aquele eleitorado que já votou, muito provavelmente continue votando, mas aquele eleitorado que votou nos candidatos derrotados é que está em disputa nesse momento. Então toda a imagem, todo o apelo simbólico, tudo aquilo que fala as crenças, as preferências desses eleitores é importante nesse momento, porque às vezes não é informação racional, não é um argumento de números, de propostas, mas é a simpatia ou a empatia que o eleitor tem com o candidato A ou B que vai ajudar a decidir o voto. Então, esses apoios também apelam para esse campo dos significados, né? Para esse campo dos símbolos que os candidatos portam. Então, é com isso que eles
contam. É claro, a transferência não é automática, mas a associação simbólica, a associação, né, das imagens nas campanhas, sempre tem um efeito bastante importante. Por isso que para os candidatos é importante aparecer na foto, aparecer nos palanques, aparecer nas campanhas ao lado dos seus apoiadores, né? Porque é a tentativa de fazer com que aquela simpatia que levou, por exemplo, à reeleição de um Zema em Minas Gerais, né, ou ao Castro no Rio de Janeiro, essa associação do eleitor com aquela figura, de repente, seja o elemento que transfere a simpatia e talvez daí o voto, né? É mais ou menos assim que essa coisa opera, né, nas campanhas. É verdade, queria essa empatia aí, né, com o eleitorado. Agora, professor, aproveitando que o senhor é doutor em ciência da religião, eu queria saber de que forma que o senhor vê a religião influenciando. A gente está tendo um perfil mais conservador da sociedade brasileira, tendo em vista que as pesquisas indicavam um resultado e nós tivemos outro? Então, isso, assim, talvez precise dos institutos de pesquisa um trabalho bem mais específico com relação ao comportamento do eleitorado que leva a religião em consideração na hora do voto, né? Há pesquisas específicas, por exemplo, há pesquisadores e há grupos, né, que acompanham essa parcela da população que cresceu demais e talvez até um dos problemas é que nós não temos, por exemplo, os números exatos, que o censo está desatualizado. É possível, por exemplo, que o segmento evangélico seja maior do que os números indicam hoje em dia, né? E é um segmento que tem um comportamento, como você disse, mais conservador em certos costumes, né, em termos de linguagem, e que isso tem influenciado muito aí a preferência deste eleitorado por uma candidatura ou por outra. Há, por exemplo, indicações de que a eleição de Marcos Pontes em São Paulo tem a ver, por exemplo, com o apoio de certos pastores que têm comando de denominações muito grandes, né? Então, esse eleitorado evangélico, se segue em grande parte a orientação dos seus líderes, talvez explique, né, um dos fatores que explique a vitória de Marcos Pontes aqui, uma vitória não percebida nas pesquisas, mas que tem no fator religião um elemento assim decisivo. Então, a eleição do presidente Bolsonaro apoiado neste eleitorado evangélico é preciso que seja compreendido por pesquisadores, por analistas políticos, por institutos de pesquisa, porque isso é uma marca do momento no Brasil, né? É uma marca de comportamento de uma parcela muito importante no sentido numérico e no sentido também, né, de uma composição social do Brasil como um todo. Então, entender como funciona essa parcela da sociedade, que valores essas pessoas cultivam, como elas entendem a sua organização familiar, como elas pensam, por exemplo, isso no comportamento de muitos evangélicos, algo importante, a sua autonomia, ou seja, não é um segmento da população que simplesmente seja levado como rebanho, como muita gente pensa, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, quando na disputa pela prefeitura de São Paulo, na época candidato a prefeito Fernando Haddad perdeu a eleição na capital, uma grande parcela deste eleitorado era do segmento evangélico e que morava nas periferias de São Paulo. Mas isso não foi devidamente avaliado, talvez já na época, para que trouxesse informações relevantes agora. Talvez agora seja difícil, né, para que os partidos, especialmente o partido do presidente Lula, ganhe esse terreno perdido no diálogo com essa população. Para isso é preciso entender como essa população pensa, como ela age, como ela se organiza, né? Então isso vai demandar dos partidos, dos pesquisadores, dos institutos de pesquisa, né, bastante trabalho para reconfigurar essa leitura do Brasil. Esse é um momento bastante interessante que nós estamos vivendo, né? A gente percebeu o que estamos chamando hoje em dia, agora aplicando ao Brasil, de Brasil profundo. Ou seja, aquele Brasil que às vezes não é percebido nos meios de comunicação, que não é tocado pelos partidos, mas é ele que decide, é ele que vota, né? É ele que cria comportamentos comunitários. Então é isso que agora talvez a gente vai perceber nas campanhas, né? Nas duas campanhas que vão ao segundo turno, especialmente em nível federal, essa atenção a este segmento, mas particularmente na campanha do presidente Lula, que não tinha conseguido ainda usar esta linguagem que falasse com esse público, né? Um momento bastante interessante nosso, né, de repensar o Brasil. É verdade. Com certeza. Agora, professor, outro ponto sensível neste primeiro pleito, né, no primeiro turno, né, das eleições, é que a gente encontra aí uma questão sensível em relação às pesquisas, né? O que o senhor avalia em relação às investigações, os institutos de pesquisas, né? Os institutos que mostraram uma realidade muito díspare, né, em relação ao que nós tivemos na
realidade, a expectativa, toda a pesquisa foi feita, foi realmente diferente do resultado que nós encontramos agora. Sim. Olha, tem havido algumas manifestações públicas, querendo dizer que haveria, por exemplo, algum movimento intencional, ou, para usar a linguagem que elas aparecem, uma certa conspiração dos institutos de pesquisa contrários, né, à candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro. O que nós temos visto no posicionamento dos dirigentes, desses institutos, tentando dar alguma explicação dessa diferença, parece razoável, né, a gente ouvir essas explicações e os seus argumentos, porque elas indicam alguns comportamentos interessantes. Então, por exemplo, como eles tentam entender essa diferença entre o apurado como intenção de voto no dia? Veja, é importante lembrar que às vezes realmente há jornalistas, há comentaristas que usam a pesquisa como se ela fosse um prognóstico do dia da eleição, que não é verdade, né? Sempre a pesquisa é uma fotografia do dia, e nós sabemos que as pessoas mudam, elas ocultam informações, então a medida é sempre, por isso que ela tem uma certa margem de erro. Mas uma das explicações que parece bastante razoável é que as pesquisas no dia anterior e no dia da eleição mobilizaram aquelas pessoas que estavam pensando, de repente, em votar num candidato ou no outro, mas especialmente no presidente Bolsonaro, num segundo turno, adotaram, por exemplo, o voto útil. Então, é muito provável que essa eleição, perdão, esse grau de votação diferente, né, e muito superior no presidente Bolsonaro, tenha sido mobilizado exatamente pelas pesquisas. O temor do eleitorado do presidente Bolsonaro de que, de repente, o ex-presidente Lula ganhasse no primeiro turno, talvez tenha mobilizado essa população a tentar evitar, né, essa vitória. Então, esse é um dos elementos. Outro é também o uso dos números, né? Então, muitas vezes se comenta com relação aos percentuais indicados, mas eles se referem ao total, né, assim, da população. Então, é preciso, de repente, então, pensar que agora nós temos os percentuais dos votos válidos, né? Dos votos que realmente foram depositados nas urnas, né? Então, que não corresponde exatamente ao tamanho da população. Nós tivemos uma abstenção bastante grande. Então, é preciso que os jornalistas, os comentaristas tenham cuidado com essas informações para não dar uma interpretação incorreta. Então, talvez assim, os números, ao que nós temos percebido, os números dos institutos não estavam tão errados. Por exemplo, a votação que o ex-presidente Lula recebeu estava praticamente dentro das margens que os institutos apontaram. A votação da Simone Tebet também estava muito próximo do que os institutos indicaram. A votação em Ciro Gomes, ela vinha demonstrando uma queda consistente, né, dada a sua campanha, dado o seu comportamento. Então, já se imaginava que ele teria uma votação menor do que a que ele recebeu. Se ele teve uma votação menor, mesmo a Simone Tebet esteve muito próximo da margem, né? Mas se ele já teve uma votação menor, o mais provável é que aquele eleitorado que já estava pensando em votar em Ciro, mas já estava com a intenção de votar no presidente, já tenha migrado diretamente seus votos. Então, tem vários elementos aí, né, que devem ser colocados nessa análise, né, com relação ao comportamento dos institutos, né? Mas isso não isenta os institutos de revisar a sua metodologia, né, de buscarem novamente essas bases de dados que eles estão usando, porque quando você diz que um certo percentual da população tende ou declara voto, ou a intenção de voto no candidato X, e se coloca isso em termos de percentuais, é preciso saber qual é a população com a que nós estamos lidando. Não é? Como é que, se os dados do censo estão desatualizados, os institutos têm que compensar isso de alguma forma na sua metodologia. E eles têm que talvez remodelar as perguntas para tornar mais precisa essa interpretação de comportamento, né? Então, digamos assim, em síntese, nós teríamos críticas dos dois lados. Nós temos críticas realmente à metodologia que os institutos aplicaram, eles têm que melhorar isso, mas também há uma crítica a quem tem aplicado esses dados usando como se eles fossem prognóstico de votação, quando não são. Eles são sempre a fotografia de um determinado dia, de um momento dos eleitores, não mais do que isso, né? Não se pode dizer que o que o eleitor disse naquele dia na pesquisa é exatamente o que ele vai fazer no
no dia da votação, né, quando ele está sozinho ali na urna, que é quando muita gente decide realmente em quem vai votar, né? Então, feitas essas considerações, não é, a gente tem um quadro talvez um pouco mais equilibrado, porque no primeiro momento realmente teve uma onda de críticas, né, assim, aos institutos, como se eles tivessem sido desonestos, coisa assim, o que eu realmente não acredito, não vejo que tenha sido esse o caso. Uma revisão e um aperfeiçoamento de metodologias e os comentários também da mídia, de jornalistas e analistas ao público, isso também tem que ser feita uma autocrítica importante nesse campo. E tem um longo caminho até a cabine do voto, e lá tudo pode mudar, né, Lili? É verdade. Obrigada, professor, pela aula. Exatamente. Pela aula, um ótimo dia para o senhor e em breve voltaremos a conversar aqui para analisar os próximos rumos. Um Com ótimo certeza. dia. Um abraço. Perfeito. É um prazer estar com vocês aqui. Um abraço a todos, viu? Obrigada, prazer é nosso.